Depois das tentativas fracassadas de fazer com que o Congresso aprovasse o famoso PL da censura, depois de acionar a polícia contra críticas ao governo durante as enchentes no Rio Grande do Sul, depois de ordenar a remoção de publicações com informações supostamente falsas sobre a viagem antecipada de Janja à Rússia, depois da própria Janja ter cobrado do governo chinês maior censura em relação ao TikTok e depois do presidente Lula ter dito abertamente que pediu para que um representante de um dos regimes mais autoritários do mundo, o chinês, viesse ao Brasil para ajudar o seu governo a regular as plataformas digitais, agora o regime autoritário petista adotou a postura mais covarde possível para conquistar o poder de controlar o que acontece nas redes sociais. Nessa segunda-feira, os militantes da Globo News, que sempre sabem de tudo primeiro, revelaram a nova ação tomada pela Advocacia Geral da União, ou melhor, pela Advocacia Geral de Lula. Afinal, Jorge Messias tem se mostrado cada vez mais disposto a jogar o próprio nome no lixo para agradar o seu chefe. Veja só. O que a AGU fez? A AGU entrou com um recurso na discussão do Marco Civil da Internet, que já está se dando no Supremo, mas ainda não foi concluída pelo plenário. A AGU pediu ao relator do Marco Civil da Internet, que é o ministro Dias Toffoli, que trechos do voto dele passem a valer agora, imediatamente, para responsabilizar as redes sociais pela circulação de desinformação, ataques de ódio e golpes nas redes sociais. Tá aqui no blog para você, o QR Code tá aí, eu passo a detalhar agora o que é que pede a AGU nessa ação. De novo, é um pedido de liminar. O que isso significa? Que se o ministro conceder, tá valendo a partir de agora, tá? Trago aqui para vocês também no detalhe o que pede a AGU. A tese defendida pela AGU e, em grande parte, refletida no voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ou seja, eles foram buscar no voto do Toffoli o que aplica ali a visão do governo, né? Propõe que as plataformas que impulsionam, ou seja, recebem dinheiro para poder colocar para mais gente, moderam ou recomendam conteúdo ilícito, devem ser responsabilizadas independentemente de notificação judicial. Esse pedido é considerado bem controverso. Outro, há ainda o pedido para que elas possam responder civil e objetivamente quando envolvidas no impulsionamento, moderação ou recomendação de conteúdos ilegais, como o golpe dos aposentados do INSS. Elas também podem ser responsabilizadas por permitir a atuação, atenção, de perfis falsos ou automatizados, os robôs, né? E devem ser solidariamente responsabilizadas com anunciantes em casos de fraude, racismo, violência contra a mulher e criança, incitação a suicídio, uso indevido de inteligência artificial e desinformação eleitoral. Me permita traduzir agora o que significa tudo isso na prática. O governo Lula, através de um militante colocado à frente de um órgão que deveria atuar em defesa da União, que é a AGU, ingressou com uma ação hoje pedindo para que o ministro Dias Toffoli, que foi indicado pelo próprio Lula ao STF em seu segundo mandato, após Toffoli ter sido advogado do próprio PT, determine que passem a valer a partir de já alguns pontos do seu próprio voto em uma questão em que ainda está em julgamento no STF relacionada às redes sociais. Como essa questão ainda está em julgamento, pode ser que nem seja aprovada, então Toffoli, se acatar ao pedido da AGU, estará atropelando a autoridade dos próprios ministros da Suprema Corte. Mas não é só isso. A questão é ainda mais profunda, porque o que o Supremo está julgando é, na verdade, algo que deveria ser definido pelo Congresso Nacional, como de fato já foi. O STF está analisando agora a possibilidade de anular algo que foi aprovado pelo Congresso Nacional alguns anos atrás. E como ficou muito claro na descrição feita pela jornalista militante, além de todas as narrativas elencadas para dar um ar de legitimidade a essa tentativa de censura, a AGU também mencionou o combate a desinformações eleitorais. Uso indevido de inteligência artificial e desinformação eleitoral. O que isso significa? Olha, com base no que já aconteceu em um passado recente, associar Lula a ditadores latino-americanos, por exemplo, mesmo que essa relação seja de conhecimento público há décadas, pode ser tratado como desinformação, como foi tratado em 2022, de fato. Imagine então
Hoje, críticas ao governo, críticas às decisões de ministros do STF. O que estamos testemunhando aqui é uma apelação do mais baixo nível para colocar em prática uma ferramenta indispensável para quem quer assumir de vez o controle sobre um país. Mas esse tipo de apelação não se restringe apenas ao controle das plataformas digitais. Também nessa segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República, outro órgão comandado por um indicado de Lula, pediu ao STF que abra um inquérito supostamente para investigar a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O inquérito já se tornou realidade e já há um relator definido para o caso, o ministro Alexandre de Moraes. Sim, é isso mesmo. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos justamente por conta do autoritarismo praticado principalmente por Alexandre de Moraes. E agora, Alexandre de Moraes será responsável por um caso que supostamente investiga uma suposta articulação contra o próprio Alexandre de Moraes. Ironicamente, na semana passada, Moraes repreendeu um advogado durante uma sessão dizendo que não permitiria que ele transformasse em um circo o seu tribunal. Agora, cá entre nós, quem é que está transformando isso tudo em um circo? Pois é, mas os absurdos não param por aí. Nesse último final de semana, Lula esteve em um evento em Campo Verde, Mato Grosso. Em uma parte do seu discurso, ele simplesmente antecipou um crime eleitoral que pretende cometer em breve. E tudo isso vai ser anunciado esse mês, porque o mês que vem eu vou fazer política nesse país. O mês que vem eu vou começar a andar esse país, porque acho que chegou a hora da gente assumir a responsabilidade de não permitir que a mentira, que a canalice, que a fake news, sabe, ganhe espaço e que a verdade seja soterrada nesse país. Ele anuncia, sem o menor pudor, que começará a rodar o país a partir do mês que vem para fazer política, sob a justificativa de não permitir que as fake news e blá 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 voltem. Traduzindo, vai rodar o Brasil para fazer campanha antecipada e ainda por cima bancada integralmente com o dinheiro do povo brasileiro. Isso é crime eleitoral e descarado. Agora, quem decide se Lula será punido ou não é o TSE. E aí eu pergunto, vocês acham que o TSE aplicará alguma punição a Lula? Pois é, não punirá, da mesma forma que até hoje Lula não foi punido por suas diversas mentiras. Nesse discurso no Mato Grosso, por sinal, ele contou mais uma, dessa vez sobre o seu novo programa populista relacionado à conta de energia. Ontem nós assinamos uma medida provisória reduzindo o preço da energia elétrica para o povo brasileiro mais pobre. Porque o rico compra energia no mercado aberto, mais barata, e quem paga a cara a energia é o povo pobre que compra no mercado regulado. A medida que Lula diz que nós assinemos não vai jogar essa conta para o rico, como ele diz. Quem pagará por mais essa medida populista de Lula, por mais esse movimento que sinaliza seu desespero para tentar se reeleger no próximo ano, é a classe média brasileira. Aquela que já paga muito caro pelo seu consumo e agora pagará ainda mais caro por conta do consumo dos outros.